Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu saúdo a todos com uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui e eu agradeço a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, nos deu um dia ótimo. O calor aqui hoje está mais ou menos 29 graus, mas mesmo assim está muito quente, muito abafado. Choveu um pouco, porém o calor não passa. Porém ontem, a essas horas estava 38 graus, o que nos deixa muito mal, né? E nós vamos falar, pessoal, sobre o poder do perdão, a importância do perdão. Por que eu devo perdoar? Mateus capítulo 6, versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é na oração no Pai Nosso. Aí no versículo 12, versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos não perdoará as vossas ofensas. É muito interessante nós entendermos esse processo sobre o perdão. Muito interessante. E nós temos que lutar cada dia, lutar a cada momento. Para quem está entrando aí pela primeira vez, eu sou o professor Nelson, sou missionário Nelson, pastor Nelson, e nós temos um ministério online resgatando os feridos. Eu faço lives todos os dias, falando sobre assuntos variados. Nós acabamos de sair de uma campanha falando sobre escatologia, e às 5 da manhã nós temos uma corrente de oração. Estou formando um batalhão de oração, guerreiros de oração, que podem estar orando conosco às 5 da manhã. Antes era às 4 da manhã, mas agora nós trouxemos o horário para as 5 horas. Esta madrugada parece que foi 492 ou foi 592. Parece que foi 592 pessoas que estavam presentes na oração. E nós vamos falar sobre o perdão, queridos. O poder do perdão, a importância do perdão. Quem nunca feriu alguém ou quem nunca sentiu-se ferido, que atire a primeira pedra. Todos nós já passamos por situações assim, situações complicadas, ou ofendemos alguém ou alguém nos ofendeu. E perdão na Bíblia significa justamente absorver e não condenar a pessoa pelo erro que ela cometeu. Isso quer dizer: quem perdoa não considera ofensa, dívida ou culpa do outro. Isto é, perdoa no sentido de eu preciso me libertar, porque quando eu não perdoo, eu sou escravo de uma situação. E daqui a pouco eu vou falar, nós temos meia hora de live, sobre as consequências do perdão. Quando eu não perdoo, que consequências pode surgir na minha vida quando eu retenho o perdão. Primeiramente, nós vemos aí o perdão de Deus. O perdão divino, que na realidade é uma bênção muito grande, nós sermos perdoados pelo Senhor, dele não atribuir as nossas ofensas, ok? Isto é, quando nós nos arrependemos, nós precisamos entregar o nosso coração a Cristo, confessar as nossas ofensas, e o perdão de Deus é uma dádiva da graça dele. O que é graça? É favor que nós não merecemos. E só Deus, na realidade, Ele pode, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, infinita compaixão, quando Ele não imputa o castigo pelos nossos pecados. Mas por que isso acontece? Porque Jesus, na cruz do Calvário, ele se fez justiça por nós.
E ele nos justificou. Justificar o que significa? Na Bíblia, significa que Deus olha para nós e vê Cristo em nós. Deus te perdoa e entenda que o perdão realmente é divino. E é um dos principais fundamentos da fé cristã. E é através do perdão divino que nós temos comunhão com Deus e temos reconciliação com Deus, porque Ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de sentirmos o seu poder, de sentirmos a sua presença. E nós precisamos confessar. Por exemplo, nós observamos no Salmo 51, Davi havia desobedecido a Deus, Davi havia pecado, e ele confessou o seu erro, ele pediu perdão ao Senhor. É necessário nós confessarmos as nossas ofensas ao Senhor. E Davi, ele disse, Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Então vejam bem, eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. Apaga as minhas transgressões segundo a tua misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque cada manhã há uma renovação dessa misericórdia de Deus. E Davi, ele dizia, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Isto é, ele sentia-se culpado. E quando nós recebemos o perdão de Deus, nós não vamos mais termos culpa por aquele pecado, podemos até lembrar, porém não com aquele sentimento de culpa. E o perdão de Deus é de suma importância. E nós entendemos que assim como Deus me perdoou, eu também preciso perdoar os outros. E vocês vejam que foi lido aqui na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, nós lemos o seguinte: nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esta passagem aqui, ela nos mostra a bondade de Deus, a graça de Deus, a infinita graça que Ele oferece-nos e nos perdoa através do sacrifício de Jesus. E é por isso que nós podemos tomar posse do perdão dos nossos pecados, porque Cristo nos libertou da culpa e da condenação, e nós recebemos uma nova chance, uma nova oportunidade de servirmos a Deus. O perdão divino é algo incondicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu lindo, minha linda, Deus está pronto a perdoar a todos aqueles que com o coração sincero, abrir o coração, chegar com o coração quebrantado e humilde diante da presença do Senhor e pedir perdão ao Senhor. Então vejam bem, vamos compreender aí a importância do perdão. E nós somos desafiados a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. E em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então vocês observem que o perdão é um reflexo do grande amor de Deus em nós. Ora, por que não perdoarmos?
se ele nos perdoou primeiro. Então vejamos a importância do perdão. É de suma importância. Contudo, para se obter o perdão de Deus, você precisa de um arrependimento genuíno. Vamos ler Atos capítulo 3. Atos está no Novo Testamento. Atos capítulo 3, versículo 19. Diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Eu preciso não somente me arrepender. Arrependimento, no grego, é metanoia. E convertei-vos. O que é converter? É mudar de vida. É procurar realmente viver uma vida diferente na presença do Senhor. Então, eu preciso ter um arrependimento sincero. Depois, a fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Ele entregou a sua vida por nós. Eu preciso confiar que Ele me perdoou, porque o Filho do Homem veio para realmente libertar os pecadores. Ele veio para destruir as obras do diabo em nossas vidas. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, deixa eu encontrar aqui, vamos ler. Marcos, Novo Testamento, capítulo 1, e o versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vejam que eu preciso passar pelo processo do arrependimento, crer no que diz a palavra de Deus. Evangelho significa boas novas. Ter fé realmente que o Senhor Deus, através de Jesus, propiciou a nossa redenção. Nos livrou do pecado e nos libertou. E confissão das nossas falhas, se confessarmos os nossos pecados. 1 João 1,9. Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vocês observem, eu preciso crer, arrepender-me, confessar e perdoar também aos outros. Mas existem tantas pessoas que guardam mágoa, que guardam rancor e não querem perdoar por hipótese alguma. O perdão, na sua essência, é amor e bondade, sendo também uma expressão de humildade. Então, o perdão tem no seu âmago, na sua essência, a bondade, a misericórdia, a compreensão, a expressão de humildade. Porque quando eu vou a uma pessoa e peço perdão, estou humilhando-me para aquela pessoa. E você pode perguntar, e se ela não perdoar? Aí já é um problema dela. Aí já não é o teu problema, porque você fez a tua parte. Vejam bem. E, naturalmente, nós ofendemos e somos ofendidos. Mas temos o coração tão duro, tem uma natureza tão mesquinha, tão má, que não queremos nem pedir perdão, nem queremos perdoar. Nós resistimos. Mas vejam que a palavra diz: pois se perdoardes as ofensas uns aos outros, o vosso Pai Celestial também perdoará a vós. Portanto, eu preciso perdoar para ser perdoado. Vocês estão compreendendo? Estão gostando da live? Se estão gostando, manda coraçãozinho aí. Então, queridos, perdoar uma pessoa, nós estamos demonstrando que entendemos, que aceitamos, que compreendemos o perdão de Deus. Porque diz, olha, eu perdoei os teus pecados. Agora você também precisa perdoar a falha de alguém. Aí a pessoa diz assim, eu só perdoo se eu sentir. Não é sentimento, é mandamento. Eu não preciso sentir,
é uma ordem: perdoai. E o perdão divino é reconhecido como um ato de misericórdia de Deus, e que não vai atribuir culpa ao ofensor. E Deus, ele é bondoso para com todos aqueles que invocam o seu nome. Se eu busco a Deus, se eu invoco o nome do Senhor, e se eu peço perdão pelos meus pecados, eu chego na presença de Deus e digo: Senhor, eu sou pecador, eu preciso que o Senhor me perdoe. Deus, eu falhei, Senhor. É claro que Deus está com as mãos estendidas para te abençoar e para perdoar os teus pecados. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. No entanto, o dom da graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus, através da sua infinita graça, ele já providenciou o perdão para nós, através do plano da redenção, que foi um plano perfeito. E a Bíblia diz em Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Observem, nele temos a redenção por meio do seu sangue. O sangue de Cristo, que nos perdoou de todos os nossos pecados. Mas como? De acordo a graça de Deus. E a graça de Deus, queridos, é favor imerecido. Cristo, na realidade, era a pessoa perfeita. Foi a pessoa perfeita. A sua dor, ok? Ao dar a sua vida em nosso lugar, ele pagou o preço da dívida que era para nós enfrentarmos uma eternidade sem Deus. Mas através de Cristo, nós alcançamos a reconciliação com Deus. Lá no Éden, os nossos primeiros pais pecaram. Adão e Eva pecaram, desobedeceram, foram expulsos do paraíso, tiveram sérias consequências. Mas Jesus, segundo o livro de Apocalipse, é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Porque no plano de Deus já havia um projeto de salvação muito grande. E o Senhor não nos culpa pelas ofensas que nós cometemos contra Ele. Porque Jesus, aleluia, assumiu a nossa culpa, cumprindo a pena de morte na cruz do Calvário. Logo, nós temos a necessidade de reconhecermos que o perdão significa absolver da culpa. E a Bíblia diz: ó Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes? Jesus disse: olha, eu digo para vocês, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é 490. Isso aí significa totalidade. Isto é, cada vez que alguém pecar contra mim, eu devo perdoar a esta pessoa. Porque Deus também nos perdoa a todo momento, querido. Reter o perdão, na realidade, é uma decisão tua. Você tem o livre arbítrio de perdoar ou não perdoar. Mas assuma as consequências. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. E o perdão de Jesus nos trouxe o quê? Libertação, redenção, reconciliação, paz, alegria. Aleluia! É por isso que nós precisamos perdoar a todo instante, a todo momento. Portanto, queridos, nós precisamos entender a importância e o poder do perdão nas nossas vidas. E se eu não perdoar, o que é que vai acontecer comigo? Você vai passar por duras consequências. Seja qual for a razão que você não vai perdoar. Perdoar, na realidade, é uma decisão, tá? E na maioria das vezes,
não é nada agradável, porque eu quero é vingança. Eu quero me vingar daquela pessoa. Mas eu preciso resolver a minha dívida com aquela pessoa, na qual foi provocada por alguém, ofensor ou ofendido. Eu preciso resolver esta situação. Então vejam bem, o perdão dentro das Escrituras é uma decisão pessoal e é um mandamento, perdoar. Mas quando nós decidimos em não perdoar, nós temos sérias consequências. A falta de perdão, observem bem, e eu já passei muito por isso, tá? Mas graças a Deus hoje eu não tenho nenhuma mágoa no meu coração. Eu falo com toda sinceridade. A falta de perdão provoca um sentimento de vingança em nós. Nós queremos nos vingar. Gente, já aconteceu comigo não somente uma, mas várias vezes. Eu quis realmente vingança, eu queria vingança. Porém, como servo do Senhor, eu fui orar, meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu não posso ficar com esse sentimento de ódio, eu não posso ficar com esse sentimento de amargura, porque uma coisa vai puxando a outra, gente, é uma cadeia de consequências que você não tem ideia do que pode acontecer. E a falta de perdão impede também de nós sermos perdoados por Deus. E nem a nossa oração é atendida. Sofremos sérias consequências. E vejam bem aqui, seja qual for a razão, perdoar não é só uma decisão, é um gesto de amor. E é trazer saúde para nós, para dentro de nós. Porque há muitos estudos que comprovam que a falta de perdão pode desenfrear doenças psicossomáticas, doenças emocionais, doenças físicas como a depressão, dores musculares, hipertensão, gastrite, câncer, etc. Eu também tenho formação em psicanálise, sou doutor em psicanálise. E nós estudamos justamente sobre esses assuntos. É bem complicado. E nós temos dentro de nós uma gama de emoções. O perdão está intrinsecamente ligado às nossas emoções, que é uma energia negativa que dentro de nós vai gerando sérias consequências, resultando em situações de somatização. Isto quer dizer, quando eu não perdoo, muitas vezes em mim, ok? Fica armazenado por muito tempo situações como enxaquecas. Entenderam? Porque a ferida está na alma. É algo que mexeu com as nossas emoções, reações alérgicas, dores no nosso corpo, gastrite nervosa, e que pode chegar até a determinados tumores. Por quê? Porque eu vou guardando aquela situação, é uma situação negativa. Quando você tem muita raiva, por exemplo, você pode observar que você começa a tremer, você começa a chorar, gritar, a boca fica seca, teu corpo fica trêmulo, fica todo dolorido. É uma emoção muito negativa, muito destrutiva. Portanto, meu querido, minha querida, quando eu perdoo, eu estou buscando saúde para a minha vida. A concessão do perdão faz, na realidade, uma cura na minha alma. É uma atitude que eu tomo. Então vejam bem, quando eu tomo esta atitude, eu vou recebendo uma cura na minha alma. Portanto, perdoar é uma decisão. E a palavra de Deus diz no Salmo 130, versículo 3 ao versículo 4, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Eu não posso guardar realmente
mágoa no meu coração. Pratique o perdão de Deus. Enfrente a situação. Perdoar não é fácil, mas faça como um hábito na tua vida, praticando-o com muita fé. E os nossos relacionamentos devem ser recuperados. Lembre-se que você recebeu o perdão de Deus. Lembre-se que você foi perdoado pelo Senhor. E nós também temos que perdoar a outras pessoas. Na realidade, a Bíblia diz que Deus não se lembrará mais dos nossos pecados. Porém, Deus é Deus, não é? No entanto, nós como seres humanos, nós não esquecemos. Mas não vamos nos esquecer do mal que sofremos. Porque nós ainda não estamos num processo de amnésia. Mas ao perdoar, aquele sentimento de raiva, de ira, de amargura, de violência, que nos aprisiona, ou que nos aprisionou, agora não há mais espaço para ele. Por quê? Eu usei de misericórdia. Eu tomei uma decisão de me livrar da dor. Sou eu, porque está remoendo dentro de mim. E a palavra do Senhor nos diz em Efésios 4, 31 a 32. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Meus queridos, se todos nós compreendermos o poder do perdão, a importância do perdão, nós evitaríamos muitas enfermidades. Portanto, perdoe a quem te ofendeu. Deixe as dores do passado. Siga adelante, siga em frente, de cabeça erguida, porque nós estamos aqui para aprendermos cada dia. Salmo 86, versículo 5, Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Mateus 18, 21 a 22, então Pedro, aproximando-se de Jesus, e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Marcos capítulo 11, versículo 25 ao 26. E quando estiverem orando, observem bem, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o vosso Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É muito forte, é muito sério o que eu estou te mostrando, o que eu estou mostrando para você na palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E Deus não te perdoou pela metade, ok? Deus te perdoou completamente. Eu estou aqui agora citando alguns versículos. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tranquilo? Mateus 6, 14 a 15, eu já li, vou ler mais uma vez. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Fica a dica aí, ok? Deixa eu ver mais outro versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões
por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. É o que eu falei para vocês antes. Deus não vai ter lembrança dos nossos pecados, ok? E Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Colossenses 1:13-14, pois ele nos perdoou, ou seja, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Maravilhoso, né? E Isaías 55, versículo 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. E daí? Você tem alguma mágoa contra alguém? Você tem alguma coisa contra alguma pessoa? Como está o teu coraçãozinho aqui nesta noite? Você está cheio de feridas emocionais? Você está com desejo de vingança? Que nós possamos entender constantemente, né, a gratidão pelos nossos pecados e sermos instrumentos de perdão e de reconciliação para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E que a grandiosidade do perdão de Deus nos leve a amar, nos leve a ter harmonia uns com os outros, e que em nosso viver diário a imagem de Cristo possa refletir em nossos corações. Amém? Como está a tua vida de perdão nesta noite? Eu espero que você tenha compreendido. Eu vou fazer uma oração neste momento e entrego o teu caminho ao Senhor, ok? Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu grande nome, Senhor, e nós te louvamos neste momento, nós te louvamos nesta hora, pelo teu perdão, ó Deus, pela justificação dos nossos pecados, pela reconciliação através de Cristo Jesus. E eu peço a Ti, ó Deus, que esta pessoa, neste momento, que ela está guardando ira, guardando mágoa, que ela possa liberar o perdão, ó Pai, e que ela possa sentir o Teu Espírito trabalhando em seu coração, levando-a a tomar uma decisão, levando-a, Senhor, a entender que todos nós erramos cada dia, todos nós erramos cada manhã. E as consequências, Senhor, quando nós não perdoamos, são realmente consequências espirituais desastrosas. Porque a Tua palavra, Senhor, nos deixa muito claro sobre as consequências espirituais e dos ensinamentos que veio do próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando-nos que nós precisamos praticar o perdão. Que nós precisamos, ó Pai, vivermos de acordo com a Tua vontade, porque a falta do perdão, Senhor, também nos traz repercussões fortíssimas em nossas emoções, não somente nas nossas emoções, como em nosso psicológico, Senhor. Quando nós guardamos rancores, ó Pai, quando nós guardamos ira, amargura, nós estamos trazendo doença para o nosso corpo. E o escritor aos Hebreus, meus queridos, nos adverte, em Hebreus 12:15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então vejam bem, a amargura não somente traz perturbação para o nosso coração, mas é algo muito negativo que também contamina outras pessoas. E nós temos sérias consequências aí, como eu expliquei para vocês, na nossa saúde física. Mas libere perdão nesta noite, tá? Libere perdão,
Uma outra coisa, uma consequência muito forte sobre o perdão, a falta de perdão, é o seu impacto na nossa vida de oração. Jesus diz: quando estiverdes orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o vosso Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Vejam que até a nossa oração, ela não é atendida, ela não é respondida, ela torna-se ineficaz. Eu espero ter sido muito claro para convosco, mostrando aí sobre o poder do perdão, sobre a importância do perdão e concluindo aqui, as consequências da falta de perdão, segundo a Bíblia, são profundas e abrangentes. Espiritualmente, a falta de perdão impede o nosso relacionamento com Deus e nos leva a trágicas consequências. A falta de perdão pode impedir as nossas orações e até mesmo o nosso testemunho como seguidores de Cristo. Pense nisso, que Deus te ajude, que Deus te abençoe a perdoar. Pense bastante, ok? Oi, André, tudo bem, querido? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Fabrício, que Deus te abençoe, meu amado. Cícero, 5 horas da manhã temos a nossa live de oração.